Nós aqui estamos para, extraordinariamente, ministrar a primeira lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Haja visto os eventos que nós tivemos neste final de semana, e nós não podemos perder essa lição tão linda, tão maravilhosa, e ela é balizar. Se você não entender a primeira lição, você perde quase tudo da Escola Dominical. A primeira lição é a mais importante. Hoje nós falaremos sobre do Éden a Babel. Mas enquanto eu estou falando, o irmão Kleber está distribuindo as revistas. Não tem problema, se eu não tiver dinheiro agora, ele anota lá, você tem 3 meses para pagar. Né? Mas o importante é que você tenha essa revista, é um material ímpar. Engraçado que Gênesis, não é fácil você ver Gênesis na escola dominical. É um livro muito complicado, complexo, ao contrário do que as pessoas imaginam. E muitas pessoas se esquivam de ministrar sobre Gênesis, mas o nosso bispo, Abner Ferreira, usando da sua instrumentalidade, trouxe, eu estive dando uma olhada na revista completa, algo bem, ele tentou simplificar o máximo para nós entendermos. Amém? Coloquemos-nos de pé e abramos nossas Bíblias. Né? O próximo, não vai ter slide, eu acho que eu salvei errado ali, não preocupa não, Dudinho. Né? Abram suas Bíblias ou revista no texto áureo, que é em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Se você puder, não chegou a revista até você, vai lá na irmã Olinda, pega essa revista. Se não puder ir lá, o Kleber vem trazer para você. Mas ninguém vai ficar sem revista, não. Quantos têm a revista em mãos ou a conseguir abrir lá Gênesis capítulo 3, versículo 15? Na minha Bíblia diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher, e essa lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, bendizer e exaltar por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor é, e por tudo aquilo, meu Deus, que nós temos para lhe agradecer. Revela-nos, Senhor, a Tua palavra através das lições maravilhosas dessa revista, que nós possamos entender, compreender, para nós juntos, Pai, edificarmos a Tua casa, que somos nós mesmos. Amém? Deus abençoe, podeis assentar. Irmãos, como nós falamos, nós estudaremos nesse trimestre sobre o livro do Gênesis. O comentarista é o bispo Abner Ferreira, né? E o subtítulo aqui é Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Eu só quero abrir um adendo aqui. Nós temos vivido dias de verdadeiramente Pentecostes. Gente que não tinha condições de engravidar, engravidou através da oração, já deu testemunho. Gente que não conseguia sequer levantar o braço, foi curado esse final de semana. Há muito tempo eu não via tantas curas. Domingo nós tivemos um seminário de obreiros maravilhosos, quem não veio perdeu. Irmãos, foram milagres e mais milagres, mas Deus continuará fazendo, haja vista que Deus não tem compromisso com o homem, mas Deus tem compromisso com a palavra. Amém? Olha só, quando eu falo que Deus não tem compromisso com o homem, no sentido que o compromisso do homem vem através da palavra, não confunda. A verdade aplicada nos diz assim: o Senhor Deus criou todas as coisas conforme a sua vontade, e Ele é poderoso para cumprir o seu glorioso propósito. Fica tranquilo, quem tem promessa de Deus aqui? Se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Queridos, quem tem texto, quem tem a revista aí, abra lá no texto de referência, e quem não tem, abra no primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28 e o versículo 31. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Na minha Bíblia diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra e todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Amém? Nós partiremos do ponto de partida que Deus sempre cumpre os seus propósitos, e os propósitos de Deus sempre se cumprem. Amém? Entenda, irmãos, que o bispo Abel pede aqui para nós que podemos estar orando, né? Para colocar a nossa confiança mais em Deus e em seus propósitos. Nós estamos vivendo uma geração muito volúvel. Parece que quando Deus promete, a gente fica feliz, mas na primeira balançar de bananeira, a gente esquece do que Deus prometeu. A gente esquece que Deus é Senhor da história. Às vezes nós estamos condicionando Deus a um mero acontecimento político, um acontecimento filosófico. O que importa para nós é acreditarmos, Deus está no controle de tudo. E eu oro para que essa verdade seja revelada em nossos corações. Amém? O bispo Abel traz 3 objetivos aqui. Primeiro, mostrar Deus como Criador e Senhor da história. Deus não é apenas o Criador. Há uma corrente teológica do Satanás, aí, para não falar outra coisa, que crê num Deus ausente. Diz que Deus criou o mundo e deixou aqui a nosso bel prazer. Outros acreditam que nós somos mero acontecimento do acaso. Irmãos, não existe nada por acaso. Você está aqui porque você faz parte do propósito de Deus, e Deus é o Criador da história, né? E Senhor da mesma. O segundo objetivo é apresentar o coração do homem e o coração de Deus. Terceiro objetivo, explicar a origem das 3 civilizações antigas. Irmãos, é importante nós estarmos falando dessas questões, porque muitas pessoas se confundem por não conhecer esses princípios basilares da teologia. Se você não conhece uma casa que não tem alicerce, não vai ter telhado firme. Parede que começa torta, não tem como você corrigir lá em cima. Amém? Eu lembro, irmão, uma vez nós fomos fazer um mutirão para rebocar uma igreja na cidade de Turvelândia. Pastor Nicésio do céu, a igreja tinha parede que fazia um C. Sem brincadeira, teve um lugar lá que nós chapamos massa 8 vezes. Deu isso aqui, para poder preencher a tortura. E Deus foi tão bom que houve uma praga minha. Foi Deus abençoe que essa parede caia, que é melhor fazer o trem bem feito. Nós fomos almoçar, quando chegou de tarde, a parede tinha caído num vento. E o pastor ainda ficou bravo comigo. Foi você que colocou praga? Foi mesmo. Para Deus tem que ser feito perfeito. Então, irmãos, tem muita gente que está sofrendo aí, que não começa no começo direito. E hoje nós vamos aprender Gênesis já desde o início. Esse trimestre vai ser muito rico. Na introdução da sua revista diz assim: nesse trimestre estudaremos as lições baseadas no livro de Gênesis, identificando como o livro dos começos, sendo que nessa lição nós estaremos enfatizando a maravilhosa e perfeita obra da redenção, né? Que já tinha sido planejada por Deus desde antes da fundação do mundo. Irmão, Deus não foi pego de surpresa. Deus, se fosse mineiro, ia falar assim: enquanto você está vindo com milho, eu já estou comendo a pamonha. Deus, ele não é pego de surpresa. Você acha que essa luta que você está passando está pegando Deus de surpresa? Não. Mas é necessário que nós passemos por ela para que Deus se mostre grandioso, e Ele tem lições para nos dar. Segunda questão que eu acho interessante aqui é a multiplicação da maldade na humanidade e a origem das nações e a dispersão dos povos. Bem? No tópico 1, fala do Elohim, o Criador da história. Elohim quer dizer o início, o princípio, o fundador, a fagulha inicial de toda a história. Irmãos, e acho interessante, já começa aqui trazendo uma pergunta: como Deus, sendo o Criador da história, sendo Deus onipotente, onipresente, onisciente, Ele permite que o povo de Israel, que nasce de glória, acabe aparecendo em estado de escravidão no Egito? O livro de Gênesis responde essa pergunta, né? Irmãos, Deus não é pego de surpresa. Martinho Lutero, deixa eu abrir parênteses, que se for caçar briga, ele que caçou. Martinho Lutero diz que
Satanás não passa de um cão, de um cachorro na coleira de Deus. Sem querer, ele faz tudo o que Deus quer. Irmãos, essa luta não veio para te matar, essa luta veio para te fortalecer. Eu estava impactado esses dias para trás, até falei uma história linda, não sei se vocês lembram, e é uma história verídica. Há uns 10 anos atrás, houve um grande incêndio na Califórnia. Lá, aqui no Brasil é queimada. Lá nos Estados Unidos é incêndio, né? Um incêndio florestal. E eles fazem casas dentro da floresta. E lá, irmãos, pegou fogo num bairro residencial e queimou a casa de muitos irmãos da congregação. E dentre as casas queimou a casa do pastor. Irmão, e todos esperavam que o pastor ia cancelar. Isso aconteceu numa sexta-feira. E todos esperavam que o pastor ia cancelar o culto do domingo de manhã. Uma tragédia dessa. Ao contrário, o pastor começou a mandar mensagem, falou, não é para todo mundo vir, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E os irmãos foram na igreja para entender o que o pastor ia dizer numa situação daquela. E ao chegar lá, eles pensaram que o pastor estava doido. O pastor estava com um vaso de barro, todo queimado, embaixo do braço. Já recebeu os irmãos com aquele vaso embaixo do braço, pegando na mão de um por um. Aí o pastor passou o culto todo com aquele vaso embaixo do braço. Na hora de pregar, o pastor pregou uma mensagem maravilhosa com vaso embaixo do braço. E os irmãos, muito curiosos, não aguentaram acabar o culto. Pastor, por que o senhor está carregando esse vaso velho? Ele falou assim, deixa eu te explicar. Esse vaso foi a única coisa que sobrou da minha casa. Mas o que o senhor quer dizer com isso? E esse vaso só sobreviveu ao incêndio porque ele já tinha passado pelo fogo. O fogo, ele endureceu o vaso, e quando veio o fogo a segunda vez, endureceu ainda mais o vaso. Mas pastor, o que você está querendo dizer? Quero dizer para vocês que esse fogo não veio para nos matar, esse fogo veio para nos fortalecer. Crente que tem Deus na vida, ele passa pela prova dando glória a Deus, aprende na prova e sai dela fortalecido, porque a vitória é sua, em nome de Jesus. Amém? Entenda isso. No tópico 1.1 fala que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Irmão, o plano da redenção divina não foi um desesperado plano B. Deus não tem plano B, tem plano A. Você não é reserva, você é o titular. Deus te escolheu porque você faz parte desse projeto. Irmãos, Deus não tem plano B para resolver o problema da queda. Ele já estava preparado. Antes da fundação dos tempos, Jesus já tinha sido preparado para poder pagar o preço pelo meu e o seu pecado, né? Interessante, irmãos, que ele fala na primeira profecia messiânica, em Gênesis 3,15, que aquele que feriria o calcanhar da mulher, e esse lhe feriria a cabeça. Irmãos, esmagaria a cabeça na cruz. Interessante isso, Gênesis 3,15 diz exatamente assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher, e essa lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, entenda isso. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Interessante isso. A sua morte já estava determinada antes do mundo ser criado. Pastor, prova isso. Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a própria Bíblia diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Engraçado que às vezes a gente quer culpar os judeus, tanto que os judeus sofreram demais na história. A gente criou vários termos antissemitas, como por exemplo, a pessoa ser judiada, porque na Idade Média tudo de errado era judeu, porque os judeus mataram Jesus. Mentira, quem matou Jesus foi eu e você, por conta do meu e do seu pecado, Jesus morreu, né? 1.2, Deus vela pela sua palavra. Irmãos, o desenrolar histórico que se deu nessa promessa divina no Éden, até a sua consumação, né? Não consiste em acidentes aleatórios, obras do acaso, atrapalhadas humanas, não. Deus está no controle de tudo. É igual aquela história do pai que deixa o filho andar de bicicleta, mesmo sabendo que ele vai cair. Mas se ele não cair, ele não aprende a andar de bicicleta. Não é assim? Deus sabe que nós vamos errar.
mas Ele confia tanto no amor dEle para conosco, que sabe que nós vamos nos arrepender e, como aquele filho pródigo, vamos voltar entendendo o que é a graça divina. Dá um cutucão no seu irmão e fala assim: você é escolhido de Deus, apesar dos seus defeitos. Ou melhor, não vamos falar isso não, que você depois vai pensar que você está falando defeito dele. Fala assim: eu sou escolhido de Deus, apesar dos meus defeitos, que você não vai ficar bravo com você. Entenda isso, irmãos. O Redentor viria como uma semente da mulher. Isso é uma referência clara à encarnação do Verbo, no nascimento virginal do Cristo. Essa mulher seria descendente de Israel. E João fala claramente em arque prostanteon cauteos em arque, quer dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus, por meio do Verbo tudo foi feito, sem o Verbo nada se fez. Deus sabia de tudo e Jesus já existia desde o início. E ele foi gerado de forma milagrosa pela ação do Espírito Santo. Assim como o seu milagre está sendo gerado agora pela ação do Espírito Santo dentro de você. Fica tranquilo, Deus ainda continua operando milagres. Entenda isso. Deus, ao preservar Israel em toda a história, mesmo com seus erros e fracassos, Ele está garantindo o cumprimento daquilo que Ele prometeu. Deus cuida para que a sua palavra se cumpra, de Gênesis a Apocalipse. Talvez nós dessa geração não tenhamos essa dúvida. Porque hoje, se eu quiser ir em Israel, irmãos, eu pago um pacote turístico, vou lá em Israel e conheço Israel. Até pouco mais de meio século atrás, Israel não existia. Israel foi dispersa na diáspora e nunca mais se reestruturou. Aí teve que vir um louco, um fanático, né? Que ao contrário de que algumas pessoas pregam, Hitler era comunista. Era um sistema comunista, o nazismo nasceu de um comunista. Esse trecho tudo é complicado, mas não vou entrar em médio político não. Aí por essa perseguição, veio um brasileiro e sancionou a lei, devolver Israel para sua pátria. É a primeira vez na história da humanidade que uma nação volta a existir depois de ser extinta. É a primeira vez na história da humanidade que uma língua morta é ressuscitada. Sabe por quê? Mesmo que tudo pareça morto, impossível, Deus tem uma promessa e vai fazer cumprir. Eu não sei o que vai acontecer, mas o que Deus promete se cumpre, porque Ele é fiel e Ele vela para que a sua palavra se cumpra vírgula por vírgula. Olha só o que está escrito lá em Jeremias 1,12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque velo para que a minha palavra seja cumprida. Malaquias 3,6. Porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Irmão, você não é consumido por conta de governo, você não é consumido por conta de bondade de ninguém. Você está viva porque Deus tem um plano na sua vida e Ele tem zelado para que esse plano se cumpra. Você pode dar uma glória a Deus porque Deus tem cuidado de nós? O tópico 1.3 fala da semente da mulher. Entenda isso. A serpente que estava no Éden ouviu numa mesma frase Deus falar tanto do destino de Cristo como do seu próprio destino. Irmão, para pensar. A serpente ouviu Deus profetizar qual seria o seu destino. Ela tem feito tudo ao longo da história para mudar isso. Como foi isso, pastor? Vamos ler lá. Gênesis 3,15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E essa lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ainda assim, a serpente passou e tem passado a história toda, tentando impedir que os descendentes da mulher, Israel, viessem ao mundo. Irmãos, até hoje Satanás tem agido dessa maneira. Nós estamos vendo agora no nosso congresso tentar liberar o aborto. Eu acho interessante. Tem um menino que é meio doido, ele é um TikTok, eu não sei o que ele faz, mas ele fez uma pergunta que eu fiquei pensando. Ele criou uma historinha e abordava as pessoas na rua, pegando umas assinaturas com abaixo-assinado para proteger os ovos silvestres que estavam sendo consumidos ilegalmente, porque pode causar extinção, está matando vidas. Irmão, e todo mundo, não, vou assinar, é para preservar a vida, eu sou a favor da vida. E aí a pessoa vai pegar, não, já que você assinou para proteger passarinho, vamos assinar esse abaixo-assinado contra o aborto? A pessoa, não, o aborto, mas não é vida. Ah, mas, e ovo já é passarinho? Se ovo
tem que ser protegido para proteger passarinho, então quer dizer que um feto, uma criança nascitura, ou uma criança ainda que não nasceu, ela não merece proteção? Irmãos, por isso que nós devemos entender que Satanás tem agido de várias maneiras. Olha lá em Israel. Quando Israel estava no Egito, Faraó tenta exterminar a próxima geração de hebreus, matando os recém-machos, os recém-nascidos machos. Irmãos, desde o início, entenda, hoje, Cláudio Duarte fala assim, aquela esposa que conseguiu um marido, que é macho, guarda ele no cofre, que o negócio está ficando difícil. Não é? Já tem, irmãos, 3 mulheres para cada homem. Questão de nascimento. E desses homens, muitos ainda, né? Vamos mudar de assunto, mas ainda dá processo. Mas, irmão, houve épocas na história da humanidade que nações deixaram de existir por conta de guerra, porque os homens eram extintos. Você já parou para pensar nisso? Fica tranquilo, Deus vai cuidar de você. Faraó pensou, não é fácil acabar com a promessa de Deus. Vou matar todos os meninos, machos. Mas sempre Deus guarda a sua promessa. E Deus é tão pirracento, perdão Jesus pela palavra, mas Deus é tão pirracento que bota Moisés para ser criado pela filha de Faraó. Deus só não guardou Israel, mas ainda fez Faraó preparar aquele que iria libertar Israel do jugo dele. Fica tranquilo, Deus está no controle da história. Olha só o que diz lá em Mateus capítulo 2, versículo 16. Essa vã tentativa de eliminar o povo de Deus encontra o seu paralelo quando Herodes tenta destruir a geração de meninos de Belém. Irmãos, assim como Faraó, Herodes, sabendo do nascimento do Messias, ele manda matar todas as crianças de um certo idade para trás. Com medo do Messias. Irmão, fica tranquilo, ninguém mata Jesus, ninguém ofende Jesus, ninguém impede Jesus. Jesus está no controle da história. Esse povo não aprende, irmãos. Há um tempo atrás fizeram brincadeira de mau gosto numa Sapucaí, uma cambada de gente que não tem o que fazer, que ainda é patrocinada pelo nosso dinheiro, que grande parte do dinheiro que vai lá é dinheiro de impostos que a gente paga. Aí vai brincar com o sentimento religioso da gente. Mas brinca com o meu sentimento religioso, mas não brinca com o meu Jesus, porque o meu Jesus está acima de tudo isso. Sabe o que eu estou ensinando aqui, irmãos? Que a história humana é cercada de fracassos. A história humana é cercada de fraquezas. A história humana é cercada de frustrações. Mas não há nenhuma rusga nem frustração nos planos de Deus. O que Deus escreveu se cumpre, porque Ele é Deus. E eu tenho uma palavra profética para entregar na sua vida. A sua história está escrita pela mão divina, e a sua história está guardada nas mãos dele. Fica tranquilo, você vai vencer, você vai prosperar, porque a sua vida está nas mãos dele. Achei lindo o tópico 2, o pastor Abner Ferreira é um poeta. Ele faz um paralelo entre o coração de um homem e o coração de Deus. Irmãos, após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. Gênesis, cujo significado significa não simplesmente o começo, mas sinaliza o fato, de fato, o começo de tudo, inclusive do sofrimento da história humana. O homem começa a sofrer quando peca. A terra começa a sofrer através do pecado do homem. Entenda, o primeiro homicídio aconteceu dentro da primeira família. Não existia nenhum fator externo que impulsionasse Caim matar Abel. Ambos eram bem-sucedidos. Ambos eram bem-sucedidos em todas as esferas. Porém, um sentiu ciúme do outro. Aí hoje nós vemos alguém querer vitimizar os bandidos. O bandido é uma vítima da sociedade. Não é, não, irmão. Eu conheço muita gente boa que nasceu em lugar difícil. Eu tenho uma amiga que é filha da cafetina. A mãe dela expulsou ela de casa porque ela não aceitou se prostituir. Com 13 anos de idade, ela foi expulsa de casa. E hoje essa mulher é uma cantora missionária, pregadora do Evangelho e serva fiel de Deus. Porque, irmão, não importa os que te circundam, o que importa é quem você acredita. Deus ainda muda realidades. Esse negócio de vítima da sociedade é para quem não tem Deus. Eu sou simplesmente um projeto de Deus, e tudo que Deus projetou é bom para a minha vida. Né? Irmãos,
É impressionante perceber que a atitude de Abel estimulou o pecado interior de Caim. O que Abel fez de errado? Foi fiel. O que Abel fez de errado? Ele fez a vontade de Deus. Aí tem gente que estranha quando a igreja causa inimizade, quando a igreja muitas vezes é mal vista por alguém que não conhece. Irmãos, é porque a gente é luz e luz incomoda. Mas vamos continuar sendo sal da terra e luz do mundo, incomodando e pregando contra o pecado. Quantos querem continuar na graça de Deus? Mas aqui também fala da tristeza no íntimo de Deus. Deixa eu te falar só uma questão aqui para abrir um parênteses. Quando nós falamos de tristeza no íntimo de Deus, quando nós falamos que Deus se arrependeu, quando nós falamos estas questões, nós não estamos falando... Dudinha, desliga lá o data show que está confundindo lá. Nós não estamos falando do sentimento humano. Porque para nós tentarmos entender o que Deus sofre, nós temos que contemporizar, não vou falar o termo, que é antropomorfismo, nem lembro direito, mas a gente, para poder compreender o que Deus sente, nós temos que imitar o sentimento humano. Deus não se entristece como nós, Deus não se arrepende como nós, mas a única forma de você entender seria comparando. Mas fica tranquilo, Deus não é humano, Deus é Deus. Olha só o que está escrito em Gênesis 6,6. O negócio ficou tão feio, então Deus se arrependeu-se, então o Senhor arrependeu-se de haver feito um homem sobre a terra e pensou-lhe em seu coração, pesou-lhe em seu coração. Irmão, essa tristeza revelada que Deus está aqui falando, é um contraste entre o coração humano e o coração de Deus. Essa constatação culminou no dilúvio. E tem gente, irmãos, brincando. Tem gente que não ouve, tem gente que está até talvez dentro da igreja brincando. Mas Deus está se entristecendo com essa sociedade e chegará o dia, não da arca de Noé, porque nós estamos fazendo a arca. Assim como o pecado e a orgia do mundo silenciava as batidas do martelo de Noé, o pecado, a promiscuidade tem, irmãos, cerceado as pessoas de entender que Deus está para mandar o seu filho voltar. Irmão, naquela época o povo casava, se dava em casamento, achava que estava tudo normal, igual hoje. Tem gente brincando por aí, mas fica tranquilo, esse tempo vai passar. E mais cedo ou mais tarde ouviríamos um alarido nos céus, o soar de uma trombeta, e nós seremos, Pai amado, arrebatados e encontraremos com Cristo na glória. Quantos esperam esse dia? Dê um glória a Deus. Olha só, mesmo com a tristeza no íntimo de Deus, mesmo Deus havendo se arrependido de ter feito o homem, mesmo Deus intentando fazer o homem desaparecer da face da terra, a família de Noé foi salva. Posso abrir um parênteses aqui? Não foi Noé salvo, a família de Noé foi salva. Deus não quer salvar você, Deus quer salvar você e a sua família. E hoje nós estamos vendo uma questão aí, querendo tirar das nossas responsabilidades a criação dos nossos filhos. Mas nós vamos continuar educando. Aí tem gente que me critica, pastor, mas você está criando filho para você ou para o mundo? Nenhum dos dois. Eu crio meus filhos para Deus. E Deus há de guardar a vida deles em nome de Jesus. Noé não se conformou com o modo que aquela geração vivia e fez diferente. Assim somos nós. Nós não podemos nos conformar com essa geração perdida, corrupta e desesperançada. Vamos fazer diferença em nome de Jesus. Olha só, veio o grande dilúvio. E às vezes nós não conseguimos compreender o espanto daquelas pessoas, porque segundo a Bíblia, não existia chuva. Sabe o que acontecia? O orvalho regava as plantações. Aquela geração nunca tinha visto uma chuva. Aí de repente vem Noé e fala assim, olha, vai destampar o céu, vai chover, vai inundar. O povo ria. Isso nunca aconteceu, Moisés. Aí vem um pastor doido aqui, feminino, e fala, olha, Jesus está para voltar. Aí tem gente que fala assim, mas nunca aconteceu isso, que jeito vai acontecer? Eu não sei o jeito, mas eu sei que eu estou pregando a arca, eu estou dentro da arca, eu e minha casa estamos dentro da arca, e quem estiver do lado de fora da arca, quando Jesus voltar, vai ficar, e vai ficar, e vai ficar, e não tem choro.
Cutuca o seu irmão, você quer entrar na arca? Ou você quer continuar com essa vida que o mundo lhe oferece? Eu ia falar os detalhes, mas nós estamos ao vivo, tem que tomar cuidado. Né? Sabe o que eu aprendo aqui? Que essa graça e meu de juízo. Dentro das lições preciosas que extraímos desse texto, nós destacamos o seguinte: primeiro, a graça de Deus continua se manifestando de maneira superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, a graça de Deus tem sido o diferencial das nossas vidas. Porque se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós teríamos condição de estar aqui hoje. Mas você não escolheu Jesus, Jesus te escolheu. Então glorifica a Ele, porque a graça dele te alcançou. Quem aqui é grato por ter sido alcançado pela graça de Deus? Deixa eu ver. Mas como você demonstra essa gratidão? Sabe o que eu acho interessante? Um torcedor fanático de um time de futebol, ele tenta convencer o mundo todo que o time dele é melhor. Né? E eu estou preocupado que diz que palmeirense nenhum vai nessa Semana Santa, porque tem água benta lá. Eu troquei o nome para não dar uma confusão. Vocês estão morrendo de água da água santa. Mas, irmão, e a pessoa briga por conta disso, discute por conta disso. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você é grato a Deus, vamos fazer igual Noé, vamos fazer a arca, vamos pregar, vamos fazer barulho, vamos convencer o mundo que Jesus é bom e esse mundo não presta. O 2 fala que a influência positiva de Noé sobre a sua família antes do dilúvio. Irmão, vamos fazer culto doméstico, vamos falar a verdade, vamos corrigir nossos filhos, porque eles precisam entender que Jesus está voltando. E terceiro, a fé que resulta em obediência em Deus e um viver justo e reto. Você diz que tem fé em Deus, mas se a sua vida não condiz com o que você diz, esses vinhos que acordam de madrugada para o colégio militar, chega uma hora dessa no sono, né, Maia? Dá um glória a Deus que o sono passa. Irmão, se você diz ter fé em Deus, essa fé não pode ser vazia. Essa fé tem que gerar mudança de vida. Senão é igual lata vazia. Você já viu que lata cheia não faz barulho? Mas lata vazia faz um barulho, mas não mata a sede de ninguém. Então essa fé tem que resultar em obediência, em um viver justo e temente a Deus. No tópico 2, nós ensinamos que, após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. Um abismo chama outro abismo, e outro abismo chama outro abismo. Sabe que eu fiquei horrorizado sobre essa questão? Deixa eu abrir um parênteses, trazendo à voga algo da atualidade. Vocês viram aquela... Vocês perdoam eu falar a verdade? Você não pode nem falar que, segundo a lei, eu com bacharel de direito teria que falar menor infrator. Mas para mim é um assassino, matou é assassino. Aquele assassino de 13, 14 anos que matou uma senhora de idade, e essa senhora se sacrificou para defender os outros. Quem viu aqui esse caso? Na escola? Um menino que invade a escola e tal. Entenda um negócio. Eles foram analisar a vida daquela criança, aquela criança assistia só coisa que não presta. Esses RPG, eu nem sei o que é isso. Jogos de violência, é só filme de violência, é só esse negócio. Aí hoje, irmão, se você não deixa o seu filho participar de algumas coisas... Nossa, mas você é cafona, hein? Não sou cafona não, irmão, eu sou crente. Eu sei que aquilo... Irmão, só para vocês terem uma ideia, os filtros morais do ser humano, segundo a psicologia, está aí a doutora Elieide, que é psicóloga, pode me corrigir, eles estão se formando ao longo da vida das pessoas, e eles só vão estar completamente formados dos 18 aos 24 anos. Tem gente que com 23 anos de idade, ele não sabe direito o que é certo e o que é errado. Eu acho interessante isso, irmãos. Uma pessoa com menos de 18 não pode dirigir, mas já pode ter um celular na mão, ver o que quiser. Irmão, hoje o celular ensina a fazer o que você quiser. Ensina a fazer bomba. Lançaram um site lá agora que é o terror dos professores. Vou fazer propaganda para esse site. Você coloca lá, faça um texto sobre o tema tal. Ele faz o texto, dá até referência. Mas você colocar nesse negócio lá, me dá como fazer isso, ele faz o que quiser.
Aí o pai, pode falar? Vai ficar bravo comigo, não? Com preguiça de olhar filho. Hoje a gente até dentro da igreja dá um celular para a criança, né? Irmão, eu prefiro muito mais que você deixe seu filho andando dentro da igreja, fazendo barulho, que você, irmão, porque tem que aprender a cultuar. Não, mas ninguém aguenta esse menino. Irmão, eu duvido que tenha um menino mais custoso do que eu fui. Eu fui criado na base da vara da infância e da juventude. E a vara era de marmelo. E apanhei pouco ainda. Mas hoje você não pode educar filho, né? Mas vamos lá. O ser humano só está decaindo mais e mais. E aqui ainda, eu sei que eu não estou aprofundando, porque são vários tópicos. É igual nós estamos falando de Salmo, necessário seria uma terça-feira para cada tópico desse aqui. Mas só para nós termos uma introdução ao livro de Gênesis, eu estou falando. Aqui vai tirar outra dúvida, a origem das 3 civilizações antigas. Quando Noé estava construindo a arca, o som das suas marteladas na madeira era engolido pelo barulho da vida desregrada de quem vivia em sua sociedade. Agora há um completo silêncio, a terra está vazia e existe um recomeço. Deus deu a Noé o que deu a Adão: missão e autoridade. Deus deu à igreja o que deu a Adão, o que deu a Noé: missão e autoridade. Eis que são feitas novas todas as coisas. Você é nova criatura, você tem que fazer diferente. Noé deveria multiplicar e encher a terra e dominá-la. Nós devemos multiplicar através do Evangelho. O dilúvio foi um novo começo. Quando nós aceitamos Jesus, é um novo começo também, né? Uma terra nova, uma nova terra. Por essa razão, a lei a respeito do valor da vida foi estabelecida. Olha, que antes do dilúvio não tinha leis. Agora já tem. Quem tirasse uma vida, teria a vida tirada. A lei está aí, olho por olho, dente por dente. Sob a perspectiva de cada ser humano carregar a imagem de Deus. Foi estabelecido esse mandamento a Noé numa missão para fazer uma nova aliança, para que Deus não venha destruir mais a terra com água. É o famoso arco-íris. A partir dos filhos de Noé, toda a terra foi repovoada. Não tem como nós entrar em detalhes, mas depois vamos estudar isso. Os 3 filhos de Noé foram quem? Quem sabe falar o nome dos 3 filhos de Noé? Sem Cã e Jafé. Esses 3 se tornaram os pais das 3 grandes civilizações do mundo antigo. Quais são elas? De Sem vem os semitas, de onde surgiram os judeus, os árabes, principalmente os judeus, de quem nasceria o Messias. Jafé é o pai de uma grande parte dos gentios. Jafé é o pai dos europeus, com a história da expansão, poder e prosperidade. Cã já é o pai dos africanos, das regiões de Canaã, né? Olha só, de Sem vieram os hebreus, os caldeus, os assírios, os elamitas e os sírios. De Cã, os cananeus, os egípcios, filisteus, hititas e amoreus. De Jafé, os gregos, os traços, os citas, os frígios e os medos. Ou resumindo, os europeus. 3.3, Deus cria a humanidade e lhes dá dons e habilidades para que esses se desenvolvam por meio dos seus feitos e propaguem a glória de Deus. Nós vemos falar de Tubal, o pai dos artesãos, ouvimos falar de Gomer, o pai dos inventores, foi o primeiro cientista. E o povo usa esses conhecimentos, em vez de fazer o bem, eles resolvem construir para si a Torre de Babel. Ao invés de espalharem como portadores da glória de Deus, eles resolvem se ajuntar. E usam essa capacidade em seu próprio nome. Irmão, só para vocês terem ideia, foi descoberta uma tábua babilônica. Quando fala tábua, é uma argila. Tinha lições de trigonometria. Quem está estudando? Maior, você está estudando trigonometria já? Prepara para fundir sua cuca. Eu penso um trem complicado. Mas, irmãos, a trigonometria é o conceito basilar da engenharia. Só para vocês terem ideia, a sociedade moderna só foi entender de trigonometria e Pitágoras.
Milhares de anos lá na frente, milhares de anos atrás, a Babilônia já tinha isso. Mas em vez de usar para a glória de Deus, eles resolvem construir uma torre alta para se destacarem e serem mais altos que Deus. Qual foi a ação de Deus? Ele confunde as línguas. Aí eu tenho um amigo, o padre Rafael, lá de Mozarlândia, um dos maiores professores do seminário católico, inclusive o padre daqui foi aluno dele. Ele escreveu um livro falando de Babel a Pentecoste. Em Babel, Deus dissipa todas as línguas e ninguém se entendia. No primeiro discurso de Deus, de Pedro, depois de ser batizado com o Espírito Santo, ele pregou numa só língua e todos entenderam o que ele falava. O que Deus está dizendo? Estou dando o Espírito de união de novo para vocês fazem uma grande obra. Mas agora não é para glorificar a gente não, irmão, é para fazer a diferença. Sabe o que eu estou ensinando aqui? Que o dilúvio deu uma nova chance para a humanidade. Porém, o problema humano, após a queda, não foi resolvido com juízo. Ele só pode ser resolvido com a graça do Senhor Jesus. Amém? Entenda isso. A entrada do pecado na história não afetou apenas a humanidade, mas também a própria natureza. Porém, tal tragédia não surpreendeu o Criador, pois Deus é perfeito, o plano da sua redenção já estava preparado, delineado, desde a fundação do mundo. E o plano A de Deus é Jesus Cristo. E esse Jesus está aqui nessa noite para nos abençoar. Se você concorda com isso, coloque-se de pé, vamos estar orando por você. Irmãos, entenda isso. Gênesis é o princípio de tudo. Que nós tenhamos a chance a cada dia de colocar nossa vida no altar. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, estamos começando esse trimestre da Escola Bíblica Dominical, mesmo que seja numa terça-feira. Eu quero despertar no coração dos teus filhos desejo para te servir, desejo para aprender e desejo para fazer a diferença em nome de Jesus. Podeis sentar, que Deus abençoe a todos vocês. Alguns rápidos avisos, né? Pode fechar o vídeo aí, ele fecha e salta. Entenda isso aqui, irmãos, alguns rápidos avisos. Nós estaremos nessa semana com... Amém? Acho que a pilha acabou, Caio. Amém? Bom que acabou no fim, né? Essa semana nós estaremos, irmãos, consagrando nossa vida. Eu fico preocupado, se você pegar católico essa semana, não come carne. Aí a gente fala para